Ele via a mãe dele como uma mártir da fé católica Sim. e ele entendia o sacrifício da mãe dele como um sacrifício que moveu a vida inteira dele. O amor das línguas está lá, claro, o amor da linguagem, é, na criação tanto das línguas malignas quanto das boas, né? Sim, sim, com certeza. Porque a ideia do Tolkien... O Tolkien, por exemplo, quando mudaram na missa, né? A missa passou de ser em latim e começaram a celebrar a missa em inglês, né? Ele fazia questão de responder em latim. Porque ele falava que o idioma tinha que ser em latim. Porque o latim ecoava coisas que o português não... que o inglês não conseguia sabe, expressar. claro. Então ele tinha essa ideia muito do aspecto divino do idioma, que conecta com isso da música. Então é engraçado porque essa perspectiva clássica no Tolkien é muito forte, né? E tem muitas referências à cultura clássica. Exemplo, o cerco de... A Batalha dos Campos de Pelennor lembra o cerco de Constantinopla. A Batalha do Abismo de Helm lembra demais o cerco de Viena. Sim. E o cavalo branco é o símbolo do povo inglês. Tem o cavalo de Uffington, que é histórico na Inglaterra. Então, quando você olha Rohan, tem uma referência muito forte à origem do povo britânico, né? Enfim, então tem... muita gente não pega isso. O Tolkien entupiu a obra dele de referências... É isso que eu acho maneiro. No Tolkien é isso, cara. Ele não foi tem fim. colocando, né, cara? Não, e não tem fim. Você pode ficar cavando, se você ficar cavando aquilo... Qualquer coisa você vai achar alguma referência, Você vai né? achar alguma referência. Alguma referência, né? Eu sou, É legal eu sou demais. bem entusiasta e eu já tive vários debates sobre o Tolkien. Eu visitei os lugares. Quando eu estive lá no cemitério, né, eu fiquei emocionado porque tem um conto, né, autobiográfico do Tolkien que chama Folha de Migalha, Leaf by Nigel. E eles leram isso numa das cerimônias do funeral do Tolkien. E o que é isso? Ele escreveu esse livro para explicar o que ele está fazendo com o Senhor dos Anéis. Qual que é? É um conto que explica simbolicamente a escrita do Senhor dos Anéis. Ah, tá. E o Miguel é ele, né? O Nigel é ele, claramente. E aí, o que é o Nigel, né? O Nigel é um pintor que quer pintar uma árvore maravilhosa. A árvore, claro, é um símbolo espiritual muito grande, porque no Gênesis tem a árvore do pecado original e a árvore da vida, o Cristo, a redenção, e de outro lado, a tentação dos homens. Então tem esse símbolo da árvore. E o Nigel quer pintar uma árvore. O Nigel tem um vizinho que é o Paróquia. O nome é Paróquia, que é ótimo. E aí o Paróquia fica obrigando o Nigel a cuidar do jardim. O que é isso na metáfora? Cuidar das vidas ordinárias, da família, dos deveres cristãos comuns. Então o Paróquia enche a paciência e fala, Nigel, vem cá, desce da... E o Nigel, no entanto, ele quer pintar a árvore, ele é obcecado pela árvore. Só que o problema dele é que ele é muito detalhista. Ele é obcecado por pintar cada folha. O Tolkien também ama árvores. E, aliás, eu passei em Oxford por uma árvore que ele passava na frente todo dia. Uma árvore lindíssima que ele parava e ficava admirando. Perto da casa dele também, mais para o interior, quando ele morou no interior, em Birmingham, também tem lindas árvores. E ele amava árvores. E quando E, claro, ele via muito da barbárie do mundo moderno. Saruman representa muito o mundo moderno na obra, né? Uhum. O Saruman é o bruxo. A Palantir, etimologicamente, significa televisão. O Saruman cria uma espécie de regime meio socialista no condado, quando ele tem o expurgo do condado. De outro lado, ele também é aquele capitalismo industrialista que ele corta as árvores e cria... Então, o Saruman é um mundo moderno, quase que o apunhar todas as ideologias das coisas do mundo moderno estão no Saruman, né? E o Tolkien, claro, ama as árvores, e aí o Nigel está pintando as folhas. Tá bom, mas ele é obcecado com cada folha. Então ele não consegue fazer a árvore inteira, porque ele está pintando os detalhes. Se você lê O Senhor dos Anéis, tem a descrição de detalhes minuciosos. Só que tem um imaginário, um mundo... É isso que eu falo, pessoal, porque tem gente que não consegue passar por conta de tão detalhista que ele é, né? Tem um negócio gigante. E aí, ele está lá. E aí chega uma hora que acaba. O Nigel pinta lindas folhas, mas acaba o tempo de vida dele. Ele é chamado para uma jornada. E aí ele sai nessa jornada e tem uma espécie de purgatório. O purgatório tem lá um sofrimento, até que chega uma hora que a voz da misericórdia fala, já viveu o suficiente, vamos dar um presente para ele. E aí ela leva o Nigel para uma floresta, e essa floresta tem montanhas no fundo, né, que representam o céu, o paraíso, e aí tem uma árvore lindíssima. E quando o Nigel olha... E lá está o Paróquia também, o Paróquia está no céu, está na terra, e o Paróquia fala... Ele está lá e aí o Nigel abre os braços quando ele vê a árvore e fala, é um dom, é um presente. Que coisa maravilhosa. Então ele olha para aquilo e o Tolkien está vislumbrando o quê? A visão eterna que ele teve
de uma verdade mais profunda do que a gente enxerga aqui na vida, como o Tolkien falava, né? Tolkien associava muito o materialismo, que é a crença de que só existe matéria, a uma prisão. Que você está preso em enxergar. Não é necessariamente que a visão sobre a matéria é falsa, mas você tá limitado. E aí ele fala, nós precisamos enxergar para além das paredes da prisão. E aí ele olha aquilo e fala, é um dom, é um presente. A árvore que ele sonhou a vida inteira. A árvore eterna que ele queria expressar. Cada folha que ele pintava era aquilo. Aí o Paroca ainda zoa ele e fala, pô, Nigo, mas não parecia muito com o que você estava pintando. E aí o Nigo fala assim, não, mas é que ali na Terra só dá para a gente pintar um rascunho. É só aqui que você consegue ver o que está por trás. Então o Senhor dos Anéis é como se ele tivesse vislumbres, pequenos rascunhos, de uma verdade divina que nós não conseguimos enxergar com plenitude aqui na Terra e que o Tolkien estava querendo nos mostrar, né? O fato de ter lido isso no funeral dele, para mim, é emocionante. O cemitério é super afastado, porque era o cemitério católico, e o cemitério católico era longe de Oxford. Então, eu fui a pé, fiquei uma hora andando para chegar lá no cemitério. Sozinho, muitas vezes abandonado lá o Tolkien. A quantidade de pessoas que ele inspirou com o imaginário, que ele trouxe bons valores de uma maneira que as pessoas nem perceberam, de uma maneira tão linda. Então, eu fico realmente emocionado com esse tópico sempre. E eu, sem dúvida, muito da visão simbólica que eu tenho do mundo vem disso, né? Entendi. Isso é legal demais. Leiam Tolkien, galera. Quem nunca leu, leia. Porque vale a pena. É legal demais. E hoje já tem vários outros livros e tal, né? E vai tendo toda... Saiu um novo agora, né? Eu já comecei aqui com o Reinaldo. Conhece o Reinaldo? Reinaldo é um tradutor do Tolkien. Sim, o Reinaldo José Lopes. Reinaldo José Lopes, isso aí. Eu já comecei com ele aqui, ele é um cara que é tradutor do Tolkien aí. Que é um trabalho difícil, né? Um trabalho nada fácil, até porque ele é um linguista e ele está fazendo questão de... Em certa medida é intraduzível, né? Mas o pessoal faz o melhor que pode, mas em certa medida é intraduzível. É complicado. Mas ele escrevia nesse inglês já mais moderno, né? Ou não? Tem coisa dele no inglês lá mais... Bom, ele conhecia o inglês antigo. Eu acho que tem, né? Que o pessoal termos fala, né? e coisas que são influenciadas pelo inglês antigo e medieval. Que quem não está acostumado, aí ferrou, né, cara? Ele tem a edição crítica dele do Beowulf e ele tem uma edição do Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, que são obras maravilhosas, que ele traduziu para o moderno. Então ele entendia muito de inglês antigo. Essa influência está lá e está subjacente na obra. Só que quem não é acostumado não pega, né? Não dá. É por isso que tem gente que fala que é superficial, mas às vezes é porque o cara não conhece o referencial medieval. Como ali é medievalismo puro, o cara passa batido brutalmente, né? Então, é muito comum o autor querer ler o Tolkien e falar, não entender nada e falar, pô, é superficial. Mas é que a referência medieval foge do nosso... Eu fui ler essas coisas, fui ler o Beowulf, o Sir Gawain, eu sou muito grato ao Tolkien porque literatura medieval, quase tudo eu fui ler a partir dele. Você pegou dele e dele você foi desmembrando fui ali. Embora. Que maneiro. É um jeito certo, até o jeito certo mesmo, né, de fazer, eu acho, né? Você sempre tem que começar de um ponto de partida. Né? Tem que começar do ponto.